Oi aí, como vai? Começando a segunda temporada daqui do Dica da Semana. E hoje eu vou falar de frameworks, tá? Quais são as vantagens e desvantagens de usar frameworks e independente, a conversa vai ser independente de linguagem, vai ser frameworks em geral, tá bom? Então, vamos começar explicando o que é um framework, né? Porque você ouve muito falar assim, você vai usar os frameworks, vai usar. O que é um framework, né? Um framework nada mais é do que uma biblioteca de código que um time, criou em uma certa linguagem para facilitar a vida do programador. Então, ele já tem funções, já tem facilidade, já tem funcionalidades que, de repente, em vez de você, programador, ter que criar do zero, você já veio, um time já criou para você, então você consegue programar muito mais rápido, porque você pode tirar grande parte do seu trabalho de programação já usando as funcionalidades, as classes, os métodos que já foi criado por um time de programadores. Então, por exemplo, eu tenho aqui, baixei aqui 2 frameworks, justamente de 2 linguagens diferentes, só para você mostrar. O Bootstrap, que seria um framework de CSS e JavaScript, e o CodeIgniter, que seria um framework de PHP. Então, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui no Bootstrap. O Bootstrap, você já vê que ele tem, que eu baixei aqui, né? Eu já tenho CSS, então eu vou abrir aqui para vocês o código dele. Eu abri aqui o Bootstrap CSS só para você ver. Então, por exemplo, você já vê que ele tem aqui as cores estabelecidas. Você já vê que ele tem um monte de classes. Ele já tem classes para o HTML, para o body. Ele já tem classe para HR. Ele tem outras classes aqui. Ele já tem todo um sistema de grid. Ele já tem um JavaScript com várias funções prontas que você só precisa aplicar. Você só precisa aplicar aquela classe no seu HTML, chamar aquela função do JavaScript onde você quer ela, para você de repente já ter um menu, para você de repente já ter poder separar, né, no seu grid, poder centralizar o que você quer, você já ter um formulário formatado. E o mesmo aqui, eu abri aqui na mesma pastinha, o CodeIgniter, né? O CodeIgniter, nesse caso, é de PHP. Mas você vê aqui que eu tenho o app, então eu já tenho controllers, eu tenho base home, eu já tenho aqui classes para lidar com bases de dados, eu já tenho uma classe pronta para para poder começar um login, sem eu precisar ir lá e eu mesmo fazer o meu código PHP que vai lidar com segurança do login, com segurança da base de dados, com segurança disso e daquilo. E isso pode ser muito vantajoso, especialmente se você é um programador que está trabalhando sozinho, porque, por exemplo, se você está começando, você vai ouvir falar muito isso de que, por exemplo, em segurança, você não quer fazer o seu código sozinho, você quer que o seu código seja testado por outras pessoas, seja visto, porque você, de repente, vai esquecer algo de segurança, vai deixar uma brechinha ali de segurança que outra pessoa vai ver e vai te avisar e vai poder fechar. Então, a segurança do CodeIgniter foi criada por um time que ficou se testando, um time que está sempre evoluindo, que está sempre testando. Então, por um lado, se você está sozinho, o seu site pode ser mais seguro dessa maneira, usando um CodeIgniter, porque tem um negócio mais robusto de segurança, né? Então, pode ser muito útil, além de diminuir muito o seu tempo de programação, porque, por exemplo, a parte de segurança, de login, de cuidar da base de dados, nossa, você leva muito tempo para fazer, em compensação aqui, em alguns poucos minutos, você já criou o seu site com de repente o seu blogzinho com um login, se conectando à base de dados, fazendo isso, fazendo aquilo. Então, essa é a grande vantagem do framework, facilitar a vida do programador, diminuir o tempo de programação para criar projetos, tá bom? E ajudar programadores que vão poder se valer, né, de um trabalho, de uma biblioteca que já está aí, que já foi feita, para poder fazer seu trabalho sem precisar, como a gente fala, reinventar a roda, né? Ou seja, refazer algo que já foi feito. E agora, então você viu a vantagem, né? A super vantagem que é. Qual que seria a desvantagem de usar um framework? A primeira desvantagem, que é a mais falada, é o seguinte. O framework, você viu, ele é
código que eu vou ter que colocar no meu servidor, que eu vou ter que colocar, que eu vou ter que baixar, no caso do Bootstrap, né? Por exemplo, que o meu cliente vai ter que baixar a hora que ele entra, ele vai ter que baixar aquele CSS. E é um código criado, né? Uma biblioteca criada para atender vários cenários, várias possibilidades que não necessariamente você vai precisar usar todas. Então você vai ter o chamado bloating, ou seja, excesso de código que você não precisa. E que vai estar ocupando espaço no seu servidor e que vai estar ocupando, de repente, tempo de carregamento do seu cliente. E isso é algo que os programadores sempre têm que estar tomando cuidado, né? Tempo de carregamento e armazenamento. É claro, isso também pode, em alguns frameworks, te permitem, né? Como, por exemplo, o Bootstrap é um deles, você baixar algo mais personalizado e só baixar o código que você precisa e não necessariamente todas as funcionalidades que você vai estar usando, né? Mas aí também você tem outra desvantagem nisso e uma vantagem. Claro, eu vou estar baixando um código mais levinho para o meu no Bootstrap, para o meu cliente, tá baixando lá no computador dele um código de Bootstrap, um código de CSS mais levinho, só que ao mesmo tempo, porque ele é personalizado, eu vou sempre ter que estar fornecendo, né? Isso, eu não vou poder tomar vantagem de uma CDN, por exemplo, que CDN é um repositório público, né? Então, onde eu linkaria o meu CSS a esse repositório público, e se eu estou usando esse repositório e, por exemplo, o Facebook está usando esse repositório, a hora que a pessoa entra no meu site, ela vê que a pessoa já baixou aquele arquivo do repositório quando ela entrou no Facebook, então ela não vai baixar de novo na hora que entrar no meu site, ela simplesmente vai usar aquele arquivo já baixado. Então, isso é uma vantagem de CDN. Então, você começa a ver como tudo tem vantagens e desvantagens que você vai ter que ver para o seu caso. O que é mais importante? É mais importante eu ter um código bem mais levinho, mas completamente personalizado para o meu? É mais importante, de repente, eu já me aproveitar do CDN, porque eu vou estar usando quase tudo do Bootstrap. E assim por diante, né? Eu dei o exemplo de 2 frameworks, Bootstrap e CodeIgniter, mas de PHP tem vários outros, tem Symfony, Laravel, Zend, muitos outros, Cake. Depois você tem de JavaScript, por exemplo, jQuery, AngularJS, Vue, e todos eles seguem esse princípio básico, serem bibliotecas com funcionalidades úteis que você não vai precisar fazer do zero. Então, a gente já começou a ver uma das desvantagens. A segunda desvantagem vai parecer contraproducente, mas a segunda desvantagem é segurança. E você vai falar, mas você não acabou de falar que segurança é melhor? Então, se eu estou trabalhando sozinho, é claro que eu pegar a segurança que foi criada por um time, que está sempre evoluindo, é muito melhor do que eu criar segurança sozinha do zero. Porque aquilo que eu falei de você ter redundância, de você ter pessoas testando. Mas vamos supor que eu estou criando um sistema com um time, né? E que eu tenho a possibilidade de usar o tempo necessário para criar aquele. Não tenho um problema de tempo, né? De deadline ali na frente, ali em cima, que aliás é um dos maiores motivos para se usar o framework, que é justamente o tempo e o fato de que raramente o programador tem um tempo razoável para poder fazer seu trabalho. Aí eu tenho um time, eu tenho as vantagens de fazer a segurança do meu site, fazer o login no meu site, fazer a segurança da base de dados com o meu time é melhor, porque um framework, qualquer um deles, né, especialmente os que tratam de servidor, eles vão estar sendo usados por muitos sites. Então, eles vão ser, sim, alvo de hackers. Porque para um hacker vale muito mais a pena tentar quebrar a segurança do Laravel e depois atacar todos os sites que usam Laravel, do que tentar quebrar a segurança da Adriana e conseguir atacar um site só. Então, quando você usa um framework para o seu cliente, para o seu aplicativo, você sempre tem que estar em cima disso, da segurança, você sempre tem que estar atualizando o framework, tem que estar atualizando o seu site para garantir que saiu um bug, foi relatado um bug no Laravel, o Laravel foi lá e se atualizou porque tinha um bug, você vai lá e atualiza o seu site por causa desse bug, porque você não quer deixar o seu site vulnerável a ataques. Porque eles vão ser, sim, sites que usam frameworks, assim como sites que usam CMS, vão ser, sim, mais alvo de ataques por uma simples questão de quantidade. Tem mais gente usando, tem mais sites, portanto, para o hacker é mais útil ir lá
tentar quebrar o Laravel do que o meu, né? Então, isso tudo, né, que eu falei as vantagens, falei desvantagens, acaba sendo, né, um estudo que eu resolvi falar aqui um pouco para apresentar, principalmente para quem não entende muito, acaba sendo de você aquele negócio, você usar a ferramenta correta para o trabalho correto. Se eu tenho um site super simples, né, que é super facinho de fazer, que não vai requerer nada, para que eu vou usar um framework que vai deixar meu site com excesso de código e quando é facinho de eu fazer? Mas se eu trabalho sozinho, eu tenho um site super complicado que eu tenho que fazer e eu tenho pouco tempo para fazer ele, um framework pode ajudar muito. Então, é você saber a ferramenta correta. Eu não vou usar um canhão, né, para matar uma formiga. Mas eu não vou usar um daqueles tapinha de... daquelas negocinho de achatar a formiga assim, para parar um asteroide que tá vindo, né? Eu vou usar um míssil nuclear. Entendeu? Então, sempre cada situação vai requerer um ou outro. Então, essa é uma apresentação inicial e agora eu queria falar principalmente do maior problema que eu vejo nas discussões de frameworks. Porque quando você vê nas discussões de frameworks com desenvolvedores, com programadores mais experientes, é disso que se fala. Qual que é a vantagem desse framework daquele, o que esse framework me oferece que aquele não oferece, o que eu vou poder, isso também, a escolha do framework vai depender do que um framework oferece que o outro não oferece, e que vai ser mais útil para o seu projeto. E essa é o foco das discussões entre programadores mais experientes. Mas eu vejo muito programador falando assim, pessoal que está aprendendo falando assim, legal, eu não quero aprender PHP, eu quero ir direto aprender Laravel, porque daí eu crio no site sem saber PHP. Mentira. Tá? Uma mentira desgraçada. Porque se você não entender PHP, você não vai conseguir usar o Laravel. Você não vai conseguir se aproveitar do Laravel. Quando der pau, você não vai conseguir arrumar o seu código. Porque tudo que você vai estar fazendo é copiando que alguém te falou, eu preciso escrever essa linha de código aqui para poder ter um login, e você não vai entender o que aquela linha de código quer dizer, então você não vai saber arrumar aquela linha de código quando não está dando certo. Então, para todo iniciante, eu recomendo assim, tudo aquilo que você quer usar um framework para te ajudar, primeiro aprende a fazer na mão. Primeiro aprende a fazer você mesmo no código sem a ajuda de um framework, para depois ir lá usar o framework para te ajudar. Entendeu? Para o framework é que nem um pouco aquela história de quando você estava na escola. Você não aprendeu a matemática usando calculadoras. Primeiro você aprendeu a somar, dividir, multiplicar na mão, né? E daí depois você aprendeu a usar a calculadora para facilitar a sua vida. Mas você entende o que a calculadora está fazendo porque você aprendeu primeiro. E você precisa disso, principalmente para poder adaptar para as suas necessidades. Mas não só para poder adaptar para as suas necessidades, mas para poder usar, para poder arrumar quando tem problema. E você vai falar assim, mas eu dirijo um carro e eu não sei como o motor funciona. Sim, mas quando seu carro pifa, o que você faz? Você chama lá o guincho, você chama o mecânico, que ele sim entende do motor e ele vai arrumar o carro. Quando você é um programador, você é o mecânico, entendeu? O seu chefe não vai estar interessado em saber que você aprendeu a usar o CodeIgniter, mas você nunca aprendeu PHP. Ele vai querer que quando dá pau, o negócio você saiba arrumar. Então, na nossa analogia, você não é um motorista. O programador não é um motorista. Quem é o motorista é o usuário, é o que está entrando no meu site e tá clicando lá e tem que estar funcionando. Mas eu sou o mecânico, eu sou o que montei aquela máquina. E faz parte das suas atribuições, das suas responsabilidades como programador, saber como que um framework funciona por debaixo dos panos. Mesmo que você, a maioria das vezes, vá estar simplesmente aplicando as classes, você tem que entender como aquela classe funciona. Se eu abrir o código daquela classe, se eu vier aqui no meu config, por exemplo, e vier aqui no meu database e começar a ver como são as classes do CodeIgniter, eu bato o olho aqui, eu começo a entender como que é, então eu começo a saber o que eu tenho que fazer, eu começo a saber deu um pau ali, deixa eu ver, eu errei isso lá quando eu estava escrevendo, porque isso daqui tá pedindo isso, tá precisando daquilo, entendeu? Eu venho aqui no meu Bootstrap e eu queria um menu, só que o menu do Bootstrap é azul,
e eu quero que o menu seja verde. Então, o que eu preciso colocar no meu código CSS para sobrepor o código CSS do Bootstrap para que o meu menu fique verde em vez de azul? E para isso eu preciso entender a linguagem base no qual o framework foi criado. Eu preciso entender o JavaScript, eu preciso entender o C para trabalhar com Angular, jQuery, eu preciso entender o CSS para trabalhar com Bootstrap, eu preciso entender o PHP para trabalhar com CodeIgniter ou com Laravel. E o principal é que se você se dá o trabalho de aprender a linguagem base bem, você vai ver como é mais fácil você aprender os frameworks, como é mais fácil eu trabalho com Laravel, mas agora eu preciso trabalhar com CodeIgniter, como é mais fácil eu fazer essa transição de um para o outro, como aprender e entender a lógica que cada framework está usando. E é muito importante isso porque, como eu falei, de repente para um trabalho vai ser melhor usar o Laravel, de repente para outro vai ser melhor usar o CodeIgniter. Então, se eu, em vez de tentar aprender a achar tudo que é tudo mágica, porque eu não fui lá aprender de PHP, só aprendi exatamente a frasezinha, a sequência de caracteres que eu tenho que colocar para fazer um negócio funcionar e eu não sei por que eu estou fazendo aquilo. Se eu sei a lógica, se eu aprendi a lógica, então eu consigo trabalhar com os dois muito facilmente, em vez de ter que ficar preso a aquele que eu aprendi, que é aquele que eu aprendi as palavras mágicas. Então, quando falando de framework, depois de eu ter visto muitas discussões por aí sobre framework, sobre qual é o melhor framework um do outro, o melhor framework, assim como a melhor linguagem, eu vejo muito isso, né? Discussão de linguagem, essa linguagem é melhor do que a outra. Eu não acho nunca que uma linguagem é melhor do que outra. Eu acho que cada linguagem é ideal para uma certa situação. E é o mesmo que o framework. É claro, vai ter alguns frameworks que são muito ruins. E desses você quer ficar longe. Mas entre os top, né? Entre, por exemplo, um CodeIgniter, um Laravel, um Symfony, um Zend, que são os top frameworks, são os mais bem cotados, o ideal vai ser aquele que se adapta melhor ao seu projeto. Do mesmo jeito que uma linguagem, entendeu? De repente, não tem essa, Java é melhor do que Python, que é melhor do que PHP, que é melhor do que... Não tem. Isso daí não tem. A linguagem ideal para você vai ser a linguagem que é boa para você usar naquele momento. Então, por exemplo, eu vou fazer um website, uma certa linguagem vai ser melhor para esse website. Em compensação, eu vou fazer um embarcado, né? Eu preciso de uma linguagem super levinha, então outra linguagem vai ser melhor. Então não tem essa de esta linguagem é melhor do que a outra. Eu vejo muito isso. Eu vejo tipo como se fosse uma briguinha, como se fosse, é time de futebol que você tá tendo que escolher e não pode gostar de nenhum dos outros se você gosta de um. Eu acho isso uma besteira, eu acho isso programadores que fazem isso estão se limitando, tá? Me lembra um pouco, eu gosto de ler fanfiction e eu sou muito fã da série Harry Potter, foi assim que eu comecei a ler fanfiction. E na época que eu comecei a ler fanfiction, eu ficava lendo os fóruns e eu via, né, comecei com Harry Potter e eu via que tinha uma briga muito grande entre o pessoal que gostava de Senhor dos Anéis e de Harry Potter. E eu falava, e era um negócio assim, se você gostava de Harry Potter, você não podia gostar de Senhor dos Anéis. E se você gostava de Senhor dos Anéis, você não podia gostar de Harry Potter. Eu falava, por quê? Por que você não pode simplesmente gostar dos dois? Entendeu? Isso aqui não é religião que você tem que escolher uma. Isso daqui não é time de futebol. E mesmo assim, por exemplo, eu conheço gente que torce para mais de um time. E eu já achava que você se limitava naquilo que é um hobby. No seu trabalho, ainda por cima como programador, você não quer se limitar, você quer ter uma mente aberta. Claro, você vai se especializar em uma linguagem, porque você não tem como saber todas. E não fique fechado falando, eu gosto deste framework, então eu tenho que detestar todos os outros. Não, você pode gostar de todos. Você pode usar, seja como programador, o melhor que você pode fazer é ser um oportunista. E eu tô falando, usando essa palavra, eu sei que oportunista tem uma conotação ruim, né? Essa palavra. Mas aqui eu não estou usando com a conotação ruim de ser uma pessoa sacana, não. Eu estou usando com a conotação boa de que você aproveite tudo de bom o que está aí para te oferecer, né? E descarte o de ruim. E tenha jogo de cintura. Não fique preso a uma ideia e sem sair dessa ideia. Entendeu? Tenha jogo de cintura de saber escolher o que é melhor para cada momento, entendeu? Então, é isso que seria ser oportunista nesse momento, é você virar e falar, não, para esta situação, este framework é melhor. Para aquela situação, aquele framework é melhor. E
tem o jogo de cintura de poder mudar de um para o outro. E a melhor maneira de ter o jogo de cintura para saber isso é conhecendo bem as linguagens base, tá bom? Então eu espero que eu tenha esclarecido um pouco, né, essa situação de frameworks, que eu sei que para quem começa é muito confuso, tá? E tem muita propaganda aí de que você pode começar a usar os frameworks sem saber programar na linguagem, e é uma propaganda enganosa, e eu espero ter ajudado você a entender isso e entender para que você vai usar um framework, para que você possa fazer as escolhas melhores, tá bom? Então, até semana que vem. E não esquece de se inscrever aí no canal, tá? E de dar uma olhada nos meus cursos.